Olá a todos do sexto ano, dando prosseguimento no nosso conteúdo. O tema da aula está aí no nosso slide, a arte grega. Então vamos. Bom, na aula passada, estudamos um pouco sobre o mito e a religião dentro dessa Grécia Antiga. Vimos que mito tem vários significados. Tanto é que mito pode ser uma pessoa que tem uma qualidade muito grande, é um grande atleta, fulano de tal é um mito. Como também mito pode ser uma mentira, uma falsificação, um fake, uma fantasia. E mito pode ser uma narrativa, ou os mitos podem ser narrativas que contam histórias sobre heróis, sobre deuses e etc. Bom, para os gregos antigos, eles acreditavam assim nos mitos. De fato, eles acreditavam que os deuses gregos os abençoavam, tanto é que eles não faziam nada sem a permissão dos deuses. Eles faziam sacrifícios de animais, buscavam assim entender a vontade dos deuses para as suas vidas. De modo que esta aula também está relacionada com essa questão dos deuses. Explicarei o porquê. Bom, a arte grega ela era inspirada pelos deuses também, já que esses gregos não faziam as coisas sem terem a autorização assim dos deuses. Eles eram politeístas. Lembrando também que eu chamei a atenção que esse conceito, essa definição de religião é muito atual. Nós falamos em religião para procurar entender aquilo que os gregos se expressavam. Então, se falar religião grega está correto, mas é uma questão muito mais atual. Eles buscavam viver assim a sua espiritualidade e era a crença politeísta, ou seja, vários deuses eles cultuavam. Eles atribuíam aos fenômenos da natureza cada característica específica assim para um deus e entre outras coisas também. Bom, em relação a essa arte grega, ou melhor, em relação à arte como um todo, viver sem arte é uma forma de viver um pouco diminuída. Por quê? Precisamos, assim, da arte para vivermos. E quando eu falo arte, esse conceito, essa definição, tem a ver com tudo aquilo que o ser humano faz e se expressa colocando emoções, sentimentos, através da sua arte. Música, filmes, novelas, tudo isso se encaixa dentro da arte. Não é só uma questão de pinturas, esculturas, arquiteturas, etc. Não. Tudo isso é arte. Como também tudo isso que eu falei, músicas, cinema e etc. é arte. Então a arte é muito importante para a vida assim, de um indivíduo. A gente tem uma vida mais completa, podemos dizer assim, através da arte. Então os gregos, eles viviam também assim com a sua arte, de modo que essa arte mostrava e era inspirada pelos deuses. Então, os deuses têm tudo a ver com essa arte grega. Bom, esses gregos, eles mostravam nas suas artes tudo aquilo que eles achavam belo, uma questão de estética. Então eles mostravam assim isso pela construção das suas artes. Veremos algumas. Arquitetura. Bom, os templos dos gregos eram feitos para abrigar o deus protetor de cada cidade. Lembrando, eles viviam em cidades-estado. Cada cidade era independente, se governava, tinha suas próprias tradições, costumes, leis, e cada uma delas buscava assim construir um templo e o Deus protetor de cada cidade estava dentro desse templo. De modo que as pessoas elas faziam os rituais religiosos fora do templo. Na entrada existia um altar onde essas pessoas faziam os rituais religiosos. Porém, quem entrava no templo
eram os sacerdotes. Então, o sacerdote entrava no templo e as pessoas ficavam de fora desse templo. De modo que, dentro desse templo, existia uma imagem de cada deus específico protetor da cidade. Então, isso não significa que os gregos eram monoteístas, ou seja, que eles adoravam apenas um deus. Não. Era uma espécie de monolatria. O que é isso? Cada cidade tinha seu deus predileto, preferido, protetor. Porém, existiam outros deuses também que eles cultuavam, adoravam. Então, eles eram politeístas mesmo. Agora, em relação à escultura. A escultura grega também é muito conhecida. E ela se destaca pela reprodução do corpo humano, mostrando a estética e a perfeição dos deuses. Mais uma vez, sempre os deuses influenciando na arte, tanto na vida como um todo, como nas artes, como através de qualquer coisa que os gregos faziam. Porém, ao longo do tempo, isso vai ser alterado, vai ser modificado com o surgimento da filosofia, que é outra aula que ainda teremos. Então, essa questão da escultura grega, ela foi sendo desenvolvida ao longo do tempo, em vários períodos históricos. No período arcaico era uma coisa, no período clássico era outra, no período helenístico era outra. Esse primeiro período de evolução dessa escultura, o período arcaico, a escultura grega parecia-se muito com a egípcia, meio parada, não tendo uma noção assim de movimento, não tendo uma influência, parecendo que a escultura estava se movimentando. Então eles usavam pedras e buscavam fazer assim as suas esculturas. Porém, no período clássico, as esculturas elas foram desenvolvidas de uma forma muito mais que dá uma impressão que elas estão em movimento. Mostrarei para vocês em uma foto mais à frente. Então, dentro desse contexto, desse período clássico, essas esculturas elas foram feitas assim, buscando mostrar atletas por conta lá dos Jogos Olímpicos, como vimos na aula passada, os jogos que eram feitos em homenagem aos Zeus, ao deus superior Zeus. Tanto é que as guerras eram interrompidas para que os jogos acontecessem. Então, nesse período clássico, essas esculturas eram muito relacionadas aos atletas também, feitas de mármore, bronze, etc. E no período helênico ou helenístico também houve uma grande progressão, um grande desenvolvimento nessas esculturas, sempre buscando representar o seguinte: a estética, a beleza e a perfeição dos deuses. Isso na visão dos gregos antigos. Existiam também pinturas. Essas pinturas eram feitas em vasos de cerâmica. Tanto é que eu já até mostrei para vocês em outros vídeos algumas pinturas em vasos e mostrando a escola ateniense e mostrando até mesmo cenas dos Jogos Olímpicos. Então eles pintavam também em vasos de cerâmica coisas do cotidiano deles, coisas do dia a dia deles. De modo que vários vasos foram encontrados, cacos desses vasos foram encontrados, depois colados, e nos ajudam, todos esses vasos, também a construir a história desse povo grego. Então, os gregos, eles eram grandes artistas, eles influenciaram muito também nessa questão artística para a humanidade, além de criarem o princípio da democracia, uma democracia que nem todos participavam, o governo do povo, mas é o princípio ali, além de contribuir com a criação da filosofia, que estudaremos em outra aula, também em relação às artes. Esses gregos antigos contribuíram muito para o desenvolvimento da humanidade. Eu coloquei uma foto, uma imagem. Essas são as cariátides. São as mulheres de Atenas sendo representadas assim como espécies de colunas. Ao invés de ter um pilar, uma coluna, são mulheres que sustentam essa obra.
Lembrando, na antiguidade aí para os atenienses, as mulheres elas não tinham participação política, não eram consideradas cidadãs, elas viviam para os afazeres domésticos. Mas na religião, elas tinham uma participação muito grande. Elas poderiam assim participar da religião, sendo sacerdotisas, fazendo mediação também entre a população e assim os deuses. Porém, não tinham direitos políticos, não tinham voz política. Teatro. Bom, outra invenção grega, o teatro. Esse teatro ele surgiu dos cultos a Dioniso, deus do vinho, e posteriormente se desenvolveu em dois gêneros, a tragédia e a comédia. Bom, através da tragédia, eles buscavam despertar um pavor na sociedade. Eles usavam o teatro como uma ferramenta de educação do povo. Então, através dessa tragédia, eles assim faziam um pavor, um pânico no povo, de modo que o povo fosse tocado pelas peças que eles faziam. E também existia a comédia. A comédia se utilizava ali da sátira, ou seja, eram textos bem humorados que faziam críticas, diversas críticas à sociedade grega. Bom, em relação a esse teatro, todos poderiam participar, exceto escravizados. Os escravos não participavam do teatro, não assistiam ao teatro, as mulheres também não participavam do teatro, mas poderiam assistir, sendo que, quando se tinha peças com papéis femininos, homens mascarados que faziam assim esse papel ou esses papéis femininos. Bom, alguns dramaturgos gregos, ou seja, pessoa que escreve peça de teatro. Dramaturgo, quem escreve uma peça de teatro. Alguns muito famosos nessa Grécia Antiga. Ésquilo, ele escrevia textos para esse teatro, contando grandes vitórias, logicamente dos atenienses, as pessoas que moravam na cidade de Atenas, falando bem dessas vitórias, dessas guerras, desses embates que eles tinham, dessas brigas. Ele também falava sobre a interferência divina, ou seja, a forma como os deuses interferiam na vida do ser humano como um todo, e como esse ser humano se relacionava com esses deuses, já que tudo que eles faziam, eles pediam assim a permissão dos deuses. Então ele escrevia sobre isso também. Ele foi um dos que contribuiu, foi o primeiro a contribuir com a questão do diálogo. O teatro deveria ter um diálogo entre os participantes do teatro, e também ele influenciou na questão das máscaras. As pessoas deveriam ser mascaradas no teatro para fazer assim as peças. Então Ésquilo foi muito importante como esse dramaturgo, ou seja, a pessoa que escrevia peças teatrais. Outro, Sófocles, ele influenciou para que houvesse mais atores contracenando dentro desse teatro. Então isso foi muito importante. Também falava da questão da interferência divina, esse drama seres humanos, deuses, vontade dos deuses, vontade do próprio homem, etc. Outro, Eurípides, esse escrevia obras que tinham participações femininas. As mulheres eram consideradas nas suas obras. Outro grande dramaturgo que contribuiu bastante foi Aristófanes. Esse aí contribuiu com a comédia, com as sátiras feitas. Era um texto bem humorado, onde ele fazia críticas à sociedade, críticas sociais, políticas, por meio da sátira. Ou seja, através mesmo da comédia. E até mesmo em relação aos deuses, ele brincava com essa questão. Então ele contribuiu bastante com essa questão bem humorada para fazer críticas sociais e políticas a essa sociedade grega. Então, esses dois gêneros, tragédia e comédia, como também o teatro, tudo isso foi invenção grega. Então eles usavam o teatro como uma ferramenta de educação para os gregos.
A tragédia buscava ali construir, despertar o pavor das pessoas, a reflexão pavorosa sobre as coisas. E a comédia, os gregos procuravam assim, através da comédia, rir dos seus erros. Eles riam das suas questões, dos seus problemas, e críticas sociais e políticas eram feitas. Teatro, uma grande ferramenta para ensinar esses gregos antigos. E até hoje temos ele aí como influência também desses gregos. Bom, poesias. Poesias também eram feitas, tanto é que em outras aulas eu citei o poeta Homero. Eram epopeias que eram feitas, ou seja, histórias de heróis míticos, heróis relacionados aos mitos. Aí citamos também Hércules, mais conhecido por esse nome de Hércules, no caso aí dos gregos, e outros heróis que nós citamos na aula passada. Então essas poesias contavam assim epopeias, essas histórias de heróis míticos. Eu citei a Ilíada, a Odisseia também, atribuídas ao poeta Homero. Aí eu coloquei uma foto, uma imagem. Esse aí é o templo dedicado a Atena. Atena, deusa da sabedoria. A cidade-estado de Atenas recebeu esse nome por conta de Atena. Então ficava na Acrópole, na parte mais alta da cidade, e era assim o templo que abrigava a deusa Atena. Existia uma imagem de 11 metros da deusa Atena. Bom, esse templo ele foi construído no século V a.C. E assim, como eu falei para vocês anteriormente, só o sacerdote entrava nele. As pessoas ficavam aqui fazendo os rituais fora do templo. Sendo que, no século XV, esse templo foi conquistado pelos turcos e eles fizeram uma mesquita, ou seja, eles eram muçulmanos, a religião do islamismo, e fizeram uma mesquita, uma espécie de templo muçulmano aí dentro. Porém, antes mesmo, no século VI depois de Cristo, alguns cristãos também da Igreja Católica, eles fizeram assim um templo aí dentro. Porém, posteriormente se transformou num armazém de pólvoras que explodiu. Então, o que temos aí nessa imagem são ruínas desse templo dedicado assim a Atena, a deusa da sabedoria. Foi construído por um grande arquiteto. Esse arquiteto foi Calícrades, grande arquiteto que construiu esse templo. Também fez muralhas para os gregos antigos. Também a poluição atinge bastante essas ruínas, por isso que tem que ter constantemente manutenção. Então, século V a.C., esse templo foi construído e as ruínas estão na Grécia dele. Eu coloquei uma imagem já do período clássico de Escóbulo, fazendo lançamento de disco, um atleta, dando essa impressão de movimento na arte, não uma arte totalmente parada. Essa impressão de movimento contribuiu bastante a partir desse período clássico dos gregos, onde eles retratavam vários atletas dessa forma. Está aí o teatro de Dioniso, deus do vinho. Era feito em forma de leque, e alguns teatros tinham a capacidade aí para 10.000 pessoas. As pessoas sentavam nos degraus e a peça se desenvolvia, se desenrolava lá no centro. Enfim, bom, gente, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo. Valeu!